Bom dia, meninos e meninas. Vamos para o nosso próximo conteúdo. A gente agora vai estudar a reação de substituição, tá? O que é a reação de substituição? Ela é o seguinte: a gente vai pegar um átomo ou um grupo de átomos e vai substituir por um átomo ou outro grupo de átomos, tá? O que acontece nessa reação de substituição? A gente tem quebra e formação de ligações, tá? Imagina que a gente tem esse composto aqui, ó. Aqui eu vou quebrar essa ligação entre o carbono e o hidrogênio. Geralmente sai o hidrogênio para entrar outra coisa no lugar dele, tá? Na reação de substituição. Então aqui a gente tem a quebra das ligações. Quando a gente quebra essa ligação, a gente consegue formar novas substâncias, tá? Então na reação de substituição saiu um hidrogênio e no lugar desse hidrogênio entrou um cloro, ok? Então a reação de substituição é isso, tá bom? O que você pode observar? O cloro e o hidrogênio, eles trocaram de lugar, ó, eles trocaram de posição. O hidrogênio estava aqui, passou para o lugar do cloro e vice-versa, tá? As reações de substituição, elas podem ser halogenação, que são os halogênios, nitração e o sulfonação, tá? Qual que é a ordem de facilidade que a gente tem para retirar o hidrogênio do carbono? A preferência sempre é o carbono terciário. Se não tiver carbono terciário, você vai procurar um carbono secundário. Se não tiver o secundário, você procura o primário, tá? Então, sempre o terciário tem preferência de ser substituído. Não quer dizer que os outros não sejam, eles são substituídos em menor quantidade. A halogenação, ela vai acontecer com o cloro e com o bromo. O flúor, ela é uma reação muito perigosa, tá? Ela não acontece. O iodo é uma reação muito lenta. Então, a gente só tem cloração e bromação, tá? Cloração porque vem do cloro e bromação porque vem do bromo, ok? A gente tem aqui, ó, um exemplo. Se eu pegar esse aqui, ó, eu tenho CH3CH, CH3H. Isso aqui é o metano, tá? O que vai acontecer aqui, ó? Eu só tenho este carbono ele é primário, porque ele está ligado a nenhum outro carbono, tá? Sempre você vai colocar na presença de luz e com temperatura, tá? O que vai acontecer aqui? Eu vou trocar as posições, eu vou substituir o hidrogênio por um outro elemento químico, ou um grupo de átomos, tá? Neste caso aqui, eu vou substituir esse hidrogênio por esse bromo, tá? Então, esse hidrogênio vem aqui, ataca o bromo, ele forma o HBr, que é um produto inorgânico que não tem carbono. E este bromo aqui, que ficou sozinho, ele vem aqui e ataca este carbono que perdeu o hidrogênio, tá? Então, como eu representei o ataque por baixo, eu coloco o bromo por baixo, porque ele tem que entrar na posição do meu ataque, tá? Reação de substituição, qualquer reação, você tem que colocar essas setinhas. Sempre uma setinha vai por cima e uma setinha vai por baixo. A gente fala que é o impedimento espacial, caso não faça isso, tá? Então, o hidrogênio sempre vai atacar a primeira parte da molécula que está sendo adicionada e a segunda parte vai entrar naquele carbono que perdeu o hidrogênio, tá? Então, aqui eu tinha o CH4 mais o Br2, eu desmembrei ele, né? Destaquei o hidrogênio que eu quero separar. O Br2 eu também separei ele aqui, certo? No final, formou o CH3Br mais o HBr. Aqui eu coloquei as ligações separadas para vocês verem. Aqui já não está separado, tá? Então, aqui eu tenho o bromo, metano porque ele só tem um carbono, tá? Esse aqui é o ácido bromídico. Na inorgânica, a gente não costuma pedir o nome, a gente pede o nome do produto orgânico, tá bom? Então, sempre na presença de luz e temperatura. Esse aqui a gente fala que são os catalisadores. Eu coloquei outro exemplo aqui. Imagine que a gente tem essa substância aqui, ó, e a gente vai classificar os carbonos. Aqui a gente tem carbono primário, secundário, carbono primário, carbono terciário, porque esse está ligado a um da frente, um de trás, um de baixo, então ele é terciário. Esse é secundário e esse é primário. A preferência é o terciário. Então, este carbono aqui que vai sofrer o ataque, tá? Então, esse hidrogênio aqui, ele vai ser retirado do composto e vai entrar alguma coisa no lugar dele. O que vai entrar no lugar dele? O Cl, porque aqui eu tenho Cl2, eu tenho uma cloração, tá? Então, sempre colocar a setinha com o catalisador, que é a luz e a temperatura. Aí, o que vai acontecer? Esse hidrogênio vem aqui e pega o Cl. Por que eu coloquei ele atacando por baixo? Porque não tem como esse Cl entrar aqui por baixo, ó, neste carbono. Porque embaixo desse carbono já tem o CH3. Então, o Cl ele tem que entrar por cima, tá? Então, o carbono terciário perde o hidrogênio. Na hora que ele perde o hidrogênio, ele forma o HCl, que é esse H e esse Cl aqui, certo?
Esse hidrogênio saiu, quem que vai entrar no lugar dele? O cloro, que é a segunda parte, ele vai entrar por cima. Então, eu coloquei o cloro aqui por cima, tá? Então, sempre obedecendo a posição do seu ataque. Então, aqui eu tenho 2 cloro, porque aqui o cloro está no carbono 2. 2 metil, porque eu tenho uma ramificação no carbono 2. E butano, que é a cadeia principal com 4 carbonos, certo? Aí aqui, ó, eu coloquei outro exemplo. Imagine que a gente tem o benzeno mais o BR2, tá? Então, aqui a gente tem uma bromação, tá? O benzeno, você escolhe qual hidrogênio você vai retirar. Eu vou escolher esse hidrogênio aqui, então eu vou destacar ele. Esse BR2, eu vou desmembrar ele, BR, BR. Então, o que que vai acontecer? Um hidrogênio vem aqui, pega o BR por cima, e o outro, acontece que o BR vem aqui e entra nesse carbono que perdeu o hidrogênio, tá? Então, aqui, ó, eu tinha um benzeno, o bromo entrou por baixo, então eu coloquei ele para baixo, tá? Aqui, na hora que o hidrogênio pegou o BR, ficou HBr. Então, aqui a gente tem o bromo, benzeno, tá? Então, eu coloquei o catalisador aqui, ó, o calor, que é esse aqui, esse triângulo. Você coloca o triângulo ou você coloca calor. E coloquei esse catalisador em cima, tá? Carol, e se eu esquecer qual catalisador é, você escreve CAT de catalisador, que tá ok, tá bom? Agora aqui, se a gente for fazer a cloração total do metano, o metano ele só tem um carbono, MET, certo? Um carbono. O que é cloração? É o Cl2. Então, o que vai acontecer? Cada Cl vai tirar um hidrogênio, certo? Então, aqui eu tenho a monocloração, ó, porque só entrou um cloro. Quando entra 2 cloros, a gente fala que tem dicloração. Então, a gente faz o ataque do Cl por cima, um ataque por baixo, e vai colocando o Cl na molécula. Como colocou 3 cloros, a gente fala que a gente tem uma tricloração. Aqui tem 4 cloros, então a gente fala que a gente tem uma tetracloração. Neste caso, como só tinha 4 hidrogênios, então a gente fala que a gente teve a cloração total, porque foram retirados todos esses hidrogênios, tá? Sempre lembrando que a gente tem que colocar uma setinha por ataque para cima, uma setinha para baixo e colocar o catalisador. Aqui eu só resumi para vocês, ok? Se a gente for fazer a nitração, o que é a nitração? A gente vai colocar o ácido nítrico reagindo com o nosso composto. O ácido nítrico é o HNO3. Na reação, a gente coloca ele HONO2, a gente separa, tá? Era 3 hidrogênios, perdão, era 3 oxigênios, eu coloquei um aqui e deixei os outros 2 aqui, tá? Aí o exemplo que eu coloquei aqui para vocês, ó. Imagine que a gente tem este composto. Esse composto só tem um carbono, ele é um carbono primário, então é ele que vai ser atacado, tá? O hidrogênio vem aqui e ataca a primeira parte por baixo, certo? E o nitrogênio, NO2, né, o nitro, ataca por cima esse carbono aqui, ó. Então, esse hidrogênio saiu. Quando eu coloquei esse H com esse HO, eu formei H2O, tá aqui o H2O. E no lugar deste carbono, eu substituí ele pelo grupo nitro. Então, o grupo nitro entrou aqui, tá? Então, eu falo que é o nitrometano. Nitro, mete porque tem um carbono e só tem ligações simples, tá? Se a gente for analisar este composto aqui, a gente tem carbono primário e carbono secundário. O secundário, ele tem a preferência, tá bom? Se ele tem a preferência do ataque, é ele que vai perder o hidrogênio, tá? Então, perdeu o hidrogênio, na hora que esse hidrogênio formou com esse HO, formou o H2O, HOH, que é esse H2O aqui, tá? Você escreve assim ou assim, geralmente vem H2O, tá? E o nitrogênio entrou nesse carbono que tinha perdido esse hidrogênio, tá? Então, quando ele entrou aqui, ó, ficou o nitro está no carbono 2, então 2 nitro propano, porque esse composto tem 3 carbonos, tá? Então, põe a setinha e põe aqui o catalisador, ok? Se a gente for fazer a sulfonação a gente vai colocar o ácido sulfúrico, que é o H2SO4. Ou a gente vai desmembrar ele em HOSO3H, tá? Aí eu coloquei um exemplo aqui, ó. A gente tem esse carbono, o que vai acontecer? Ele é primário, então eu vou escolher qual hidrogênio que eu vou tirar dele. Eu vou pegar a primeira parte por baixo, H com HO forma H2O, certo? Esse carbono, ele perdeu o hidrogênio. Quem que vai entrar no lugar desse hidrogênio? Essa parte todinha aqui, esse grupo de átomos, SO3H, que é o ácido sulfônico, ó. Ele vem aqui e entra, tá? Então, eu substituí esse hidrogênio por esse SO3H, ok? Como que a gente dá nome? Todo ácido sulfônico, ele vai começar com ácido e terminar com sulfônico. Aí, entre o ácido e o sulfônico, você vai dar o nome do elemento que está ligado a esse sulfônico aqui, ó. Aqui é um carbono só, então é MET. As ligações são simples, metano, ok? Aqui, se a gente for fazer esse aqui, ó, carbono primário. Os dois são primários, você escolhe onde vai ser seu ataque.
tá? Eu vou pegar o ataque para ser esse aqui, ó. Então, esse hidrogênio vem aqui, ataca a primeira parte. Na hora que ele ataca a primeira parte, eu tenho H com HO, forma um H2O. Essa segunda parte aqui, ó, o grupo sulfônico, ele vai entrar neste carbono que perdeu o hidrogênio, tá? Então, aqui, ó, aqui tinha H1, H2, que era o H2, saiu esse hidrogênio, entrou o o SO3H, tá? Então, começa com ácido e termina com sulfônico. Então, aqui, 1, 2 é éter, então, ácido etano sulfônico, tá? Então, relembrando, substituição, a gente vai tirar um hidrogênio do composto e vai colocar um átomo ou um grupo de átomos nesse lugar. O hidrogênio sempre vai atacar a primeira parte para formar o produto inorgânico, que é aquele produto sem carbono. E a segunda parte daquilo que foi adicionado vai entrar lá no carbono que perdeu o hidrogênio, tá? Sempre você vai colocar o hidrogênio, uma setinha saindo do hidrogênio e uma setinha chegando no carbono. Sempre uma por baixo e uma por cima. Nunca pode ser as duas por baixo ou as duas por cima, tá bom? Preferência. Sempre o carbono terciário vai ter a preferência de fazer a substituição. Por último, o carbono primário, tá? Então, essa foi a nossa aula. Bons estudos. Se cuidem e até a próxima. Tchau, tchau.